Senhoras e senhores, boa noite. É com muita alegria que hoje o campus Gaspar do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina e o campus Posse do Instituto Federal Goiano realizam a 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O tema da semana deste ano é Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. A missão do Instituto Federal de Santa Catarina é a de promover a inclusão e formar cidadãos por meio da educação profissional, científica e tecnológica, gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural. O Instituto Federal Goiano busca promover educação profissional de qualidade, visando a formação integral do cidadão para o desenvolvimento da sociedade. Participam desta solenidade, por videoconferência, o reitor do Instituto Federal Goiano, professor Elias de Pádua Monteiro. O reitor pro-tempore do Instituto Federal de Santa Catarina, professor André Dalla Poça. O diretor do campus Posse, professor Frederico do Carmo Leite. A diretora do campus Gaspar, professora Ana Paula Cuxminda da Silveira. Os coordenadores na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020, no campus Posse, Jorge Oliveira. Acho que nós tivemos um problema com o nosso mestre de cerimônias. Vou pedir a todos que a gente aguarde um instantinho, né? A plataforma StreamYard, a partir da qual nós estamos fazendo essa transmissão, no dia de hoje vem apresentando bastante instabilidade. Então, quando nós temos uma atividade como essa, em que estamos todos remotamente participando, estamos sujeitos a isso. Peço que nós aguardemos um pouco, né? O Luiz com certeza deve estar voltando. Ele já está voltando.
Bem, senhoras e senhores, gostaria de pedir desculpas, mas houve, como já foi relatado, uma falha de conexão e no formato remoto isso tem sido uma constante quando muitas pessoas estão ao mesmo tempo tentando conectar. Então pedimos desculpa e voltamos ao nosso cerimonial. Então, eu falava, né, apresentava os coordenadores, apresentei os dois reitores, o reitor do Instituto Federal Goiano, né, o professor Elias de Pádua Monteiro, apresentei também o reitor pro tempore do Instituto Federal de Santa Catarina, professor André Dalla Poça, o diretor do campus Posse do Instituto Federal Goiano, professor Frederico do Carmo Leite, e a diretora do campus Gaspar do Instituto Federal de Santa Catarina, professora Ana Paula Cuxminda da Silveira. Também estão presentes por videoconferência os coordenadores da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2020, no campus Posse, Jorge Barros e Paulo Rogério de Souza e Silva Filho, e a coordenadora, né, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020. Então, senhoras e senhores, vamos retomar aqui, né, o nosso cerimonial. Vou recomeçar. A gente teve mais um problema de conexão. A gente deliberou que agora, se houver mais alguma queda, um colega vai seguir no cerimonial. Então, boa noite novamente. É com muita alegria que hoje o Campus Gaspar, do Instituto Federal de Santa Catarina, e o Instituto Federal Goiano, né, o Campus Posse, realizam a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2020. O tema da semana deste ano é Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. A missão do Instituto Federal de Santa Catarina é de promover a inclusão e formar cidadãos por meio da educação profissional, científica, tecnológica, gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural. Já a missão do Instituto Federal Goiano é buscar promover uma educação de qualidade, visando a formação integral do cidadão para o desenvolvimento da sociedade. Participam dessa solenidade de abertura por videoconferência o reitor do Instituto Federal Goiano, professor Elias de Pádua Monteiro, o reitor pro tempore do Instituto Federal de Santa Catarina, professor André Dalla Poça, o diretor do campus Posse do Instituto Federal Goiano, professor Frederico do Carmo Leite, a diretora do campus Gaspar do Instituto Federal de Santa Catarina, professora Ana Paula Cuxminda da Silveira, os coordenadores da SLCT 2020 do campus Posse, Jorge Oliveira Barros e Paulo Rogério de Souza e Silva Filho, a coordenadora da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no campus Gaspar, Renata Valesca de Souza Pimenta. Gostaríamos de agradecer a presença de todos nesse espaço virtual, servidores, estudantes e comunidade em geral.
E lembrar que, para que a SNCT alcance seu objetivo de difusão científica, é importante compartilharmos sempre que possível em nossas mídias sociais os vídeos e materiais em geral relativos ao evento. Convidamos o reitor pro-tempore do Instituto Federal de Santa Catarina, professor André Dalla Possa, para dar início à solenidade. Boa noite a todos os colegas e a comunidade que nos ouve. Eu quero cumprimentar com bastante alegria a presença do magnífico reitor do Instituto Federal Goiano, professor Elias de Pádua Monteiro, cumprimentar o diretor Frederico do Carmo, a nossa diretora do Campus Gaspar, professora Ana Paula, cumprimentar também os coordenadores, né, dos dois lados, das duas instituições da rede, né, que num projeto bastante exitoso oferecem a partir de hoje esta Semana de Ciência e Tecnologia. Então, meu cumprimento especial ao Jorge e ao Paulo e à professora Renata. Eu não sei quanto de impacto nós teremos depois deste evento, mas eu já enxergo como um grande passo no sentido de estarmos redesenhando a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nesse sentido, eu parabenizo e cumprimento os organizadores, os idealizadores desta iniciativa interinstituição, né, e com o envolvimento da comunidade em torno de um tema tão caro para nós repensarmos não somente os arranjos produtivos, repensarmos a ocupação, o humano no trabalho, as relações de ambiências digitais, né, nesse contexto de cultura digital, mas principalmente nós repensarmos a educação profissional, a atuação dos nossos trabalhadores e trabalhadoras num contexto de inteligência artificial. Não é exagero o texto que vem depois dos dois pontos, né, desse título. Estamos, sim, diante de uma nova fronteira da ciência brasileira. A cultura digital nos traz um processo inédito, quiçá o mais disruptivo em termos de redesenho do mundo do trabalho e da educação. Então, eu fico muito feliz em poder fazer parte deste momento em que nós recebemos a comunidade e declaramos aberta a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de forma compartilhada com todos os agentes e atores sociais presentes aqui nesta cerimônia. Então, registro os parabéns a todos os organizadores, desejo uma excelente Semana Nacional de Ciência e Tecnologia à comunidade que está motivada e preparada para discutir essas transformações a partir da cultura digital. Ao Instituto Federal Goiano, reforço aí as estimas acadêmicas, né, pela parceria que temos em outras frentes, inclusive no contexto da curricularização da extensão, uma pauta extremamente estratégica para a educação brasileira, e já tive a oportunidade de estar aí discutindo esse tema com o Instituto Federal Goiano. Recebemos também profissionais para pensar esse desafio aqui em Santa Catarina. Então, sempre que a rede se aproxima, todos ganham, né? Essa é a proposta de pensar em rede, promovendo conexões. Então, um excelente evento a todos e todas. Parabéns pela programação, por se aventurarem, né, nesse novo modelo de evento. Tenho certeza que o ponto alto deste evento, além da aproximação com outra instituição, é a diversidade dos temas abordados, a possibilidade da exposição de arte e cultura e de vivermos a cultura e a arte como está bem posto aí na programação. Fica o nosso registro institucional, né, de solidariedade a todas as famílias que atravessam essa pandemia com perdas, aos trabalhadores, educadoras e educadores, aí nossos estudantes que também estão lidando com certa dificuldade na relação de manutenção dos estudos e dos serviços públicos frente à Covid-19. Somos fortes, estamos nos reinventando, atravessaremos essa crise juntos. Forte abraço aí a todos e desejo que tenhamos uma excelente Semana de Ciência e Tecnologia.
Obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar com todos vocês. Neste momento, convidamos a todos, em sinal de respeito, para acompanharmos o hino nacional brasileiro, interpretado também em Libras. Convidamos o reitor do Instituto Federal Goiano, professor Elias de Pádua Monteiro, para proferir o seu discurso. Saudações a todos. Antes de mais nada, a fala mais ouvida nesse momento de pandemia é: vocês estão me ouvindo? Então, a minha fala é um pouquinho mais informal. Eu não posso deixar de cumprimentar o magnífico reitor, professor André,
e em nome também da Ana e do Frederico, os diretores gerais do Campus Posse e dos demais envolvidos nesse evento, fica aqui o nosso reconhecimento e os nossos agradecimentos. Há algum tempo atrás, o professor de Posse, o Danilo, entrou em contato comigo, falou assim: professor Elias, nós vamos ter uma live, uma reunião, lançamento da semana, vai ser no dia tal. Eu comentei com ele, falei assim: ó, Danilo, eu estarei viajando, mas assim, pela valorização do evento, do Campus Posse, que é um campus nosso um pouquinho mais distante, e tanto que esse campus é caro para nós, eu falei assim: não, Danilo, eu estarei participando com certeza. Mas a minha participação aqui é um pouquinho mais informal, até porque eu acredito que esse mundo virtual ele é um pouquinho mais descontraído, tá? Então, minha participação é nesse sentido. E assim, eu estou de férias, mas fiz questão de participar com vocês, e eu gosto muito de falar daquilo que nós vivenciamos no dia a dia, no cotidiano. E hoje eu encontrei um rapaz, ele tem em torno dos 11 anos, e eu comecei a conversar com ele. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o nome, Cauã, né? É um menino do Nordeste goiano, esse nome ele pesou para mim um pouquinho. E conversando com o Cauã, falei: Cauã, como que anda os seus estudos nesse momento de pandemia? Como que está funcionando, né? Ele falou assim: olha, na verdade eu estou gostando mais do que está acontecendo hoje do que antigamente. Nossa, isso doeu no meu coração. Eu falei: mas por quê? Ele falou assim: é simples, eu vou lá na minha escola, eu pego uns papéis impressos, né, que seriam as minhas tarefas, eu faço aquilo e respondo, entrego lá e está tudo bem. Com certeza o Cauã não tem uma conectividade, ele não pode participar de um evento virtual como esse que nós estamos precisando, mas o que me impactou na vida do Cauã é porque, assim, no momento em que nós estamos convivendo de uma certa forma com um distanciamento, né, social, e um estudante ele chegar para você e falar que está achando aquele momento melhor que o presencial, alguma coisa está errada. E felizmente nós estamos falando de um lugar, né, de dentro dos institutos federais. Isso me entristece, é um sentimento dual, mas isso me entristece e ao mesmo tempo me alegra. Entristece porque a percepção que eu tenho que nós somos ilhas na educação brasileira, e me alegra porque nós acabamos sendo centro de excelências. Mas por que eu estou refletindo sobre isso? É porque a educação, como nós acreditamos, é uma ferramenta de transformação da vida. E eu acredito muito que na vida do Cauã, ela não tem essa concepção. Então, por que eu estou nessas breves palavras na abertura, né, da Semana de Ciência e Tecnologia, dos campos envolvidos, né, de 2 institutos, é que nós não podemos desacreditar na educação. Nós estamos vivendo em um momento em que a ciência anda bem desacreditada, e não vou entrar no mérito, tá, dessa questão, mas eu vejo que o mundo, nesse momento, ele precisa muito da ciência, precisa de muitas outras coisas, tá? Precisa de mais amor, mais empatia, né? Mais respeito ao próximo. Mas falando da ciência, nós estamos falando de um momento de muita desigualdade social, um momento em que muitas pessoas estão passando fome, muitas pessoas não têm acesso à tecnologia, não têm acesso à informação, não têm acesso a esse ambiente, e é um mundo muito desigual. E a ciência, ela surge, né, como uma ferramenta de solução de todos os nossos problemas, inclusive da questão alimentar, né? Então, a gente não pode descartar isso, e como os institutos federais, infelizmente, são ilhas, mas nós não podemos, neste momento, esquecer
do nosso papel fundamental nessa questão. Eu não posso ter o nosso aluno do século XXI, isso eu reconheço, nossos estudantes estão extremamente conectados, eles estão participando de todas essas mudanças, parabéns por isso, e, ao mesmo tempo, essa dicotomia entre as demais questões, né? A escola não pode ficar lá no século XIX e os institutos não estão, os institutos estão lá no século XXI também, e nem nós, e aí eu me coloco na situação, né, de um profissional da educação no século XX. Então, assim, essa interligação entre todos esses fatores é de extrema importância, tanto os estudantes, como a nossa infraestrutura, né, a nossa escola, como os nossos servidores ou os profissionais da educação. Então, esse momento de discussão, né, da abertura da Semana de Ciência e Tecnologia, que possa ser um ano todo, que isso possa estar envolto a todos os momentos da nossa vida, isso seja algo para nos chamar a atenção da importância da inovação, da ciência nas nossas vidas e como as nossas instituições de ensino não podem ficar de fora. Então, eu deixo aqui meu reconhecimento, meu agradecimento a todos os envolvidos nesse processo. E aí, professora André, desculpa, né? Mas eu quero ressaltar aqui o Campus Pós, na professora do nosso diretor-geral, professor Frederico. É um profissional que eu até falo isso, eu brinco com ele, né? Apesar da tenra idade, mas é um profissional extremamente competente, engajado, que tem conduzido aquela unidade nesse princípio de uma vida com propósito. Eu deixo aqui meu abraço a todos os estudantes, todos os profissionais envolvidos, e quero colocar o Instituto Federal Goiano na vanguarda da ciência como solução de muitos problemas que nós temos. Grande abraço a todos, fica aqui o meu carinho e o meu reconhecimento. Convidamos a diretora do IFSC Campus Gaspar, professora Ana Paula Cuxminda da Silveira, para fazer o seu discurso. Boa noite a todos e a todas, agora oficialmente, né? Em primeiro lugar, eu queria ressaltar a alegria do Campus Gaspar em, nessa feita, estar realizando esse evento junto com um parceiro, um novo parceiro, né? Que é o Campus Posse do IF Goiano. Então, eu agradeço a presença nesse evento do reitor pro tempore do IFSC, professor André Dalla Poça, agradeço a presença do reitor do IF Goiano, professor Elias, do diretor do Campus Posse, dos coordenadores da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no Campus Gaspar e também no Campus Posse. E lembro que, exatamente como os 12 reitores falaram, nós estamos vivendo, neste momento, uma oportunidade de superação, e superação, inclusive, de barreiras geográficas. Talvez em outras ocasiões em que a Semana Nacional, como tradicionalmente ocorria de forma presencial nos nossos campos, nós não experimentaríamos o que estamos experimentando hoje, que é exatamente superar essas barreiras geográficas e nos aproximarmos de um campus que, apesar de estar num contexto geográfico, num contexto cultural, num contexto social diferente do nosso, e muito se aproxima de nós, porque, afinal de contas, todos nós, como institutos federais, e todos nós, como campos interiorizados dos institutos federais, temos uma missão muito semelhante, que é justamente de levar a ciência a cada recanto desse Brasil, de popularizar a ciência e o conhecimento científico, de proporcionar a construção de conhecimento em locais em que, tradicionalmente, as universidades e as instituições públicas federais, os institutos federais não chegavam, né? Essa capilaridade nós ganhamos a partir do momento em que nos tornamos rede, né? E acredito que o fortalecimento dessa rede ele é primordial para que
a temática que a gente vai abordar ao longo dessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ela realmente possa, de alguma forma, se tornar uma reflexão efetiva e trazer resultados para a ciência brasileira e, antes de tudo, para a sociedade brasileira. Então, a temática dessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai tratar de inteligência artificial e nós escolhemos tanto o Campus Gaspar quanto o Campus Posse, então, juntos, né, em sincronia, trabalhando juntos e articulados, nós escolhemos pensar uma Semana Nacional que fosse bastante plural, que trouxesse diferentes abordagens para a questão da inteligência artificial, de modo que a gente vencesse aquele mito ou aquele estereótipo de que inteligência artificial é algo que está apenas ligado à área de informática. Não. Inteligência artificial faz parte das nossas vidas em praticamente tudo o que fazemos. A inteligência artificial, ela não é algo do futuro, é algo que já existe no nosso presente e que nós precisamos aprender a conhecer, a reconhecer e a utilizar sempre e cada vez de uma forma melhor, de uma maneira que a gente possa melhor contemplar a sociedade de forma geral. Reitor Elias falou um pouquinho de uma questão que nós vivemos hoje, né, na nossa atualidade e nessa atuação remota que estamos experimentando, que é justamente a da desigualdade digital. Antigamente nós falávamos em abismos sociais, pensando sobretudo a questão socioeconômica, mas hoje nós precisamos pensar abismos sociais de uma outra forma. Né, de uma forma mais ampla, de uma forma que vai levar também à privação de conhecimento que muitas vezes o cidadão tem no nosso país. O contexto das aulas remotas, ele deixou muito claro isso. Um Brasil conectado, um Brasil que interage nas mídias sociais e um Brasil que está à parte disso tudo, né, que está à margem disso tudo. Então, pensar a inteligência artificial também passa por pensar como nós vamos socializar conhecimentos que já temos a esse respeito e como nós vamos fazer com que esses conhecimentos cheguem a todos. Como nós vamos fazer com que esses conhecimentos, eles caminhem e se especializem cada vez mais. E quando a gente digita lá inteligência artificial Brasil no Google, faça um teste, eu fiz, a gente vai ver que o que mais vai aparecer é o atraso do Brasil em relação a discussões sobre inteligência artificial. E de quem é a responsabilidade sobre isso? Aí a gente vai pensar em política pública e a gente vai pensar no nosso papel. Então, fazer essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, trazer tais reflexões, fazer com que a gente pense esse assunto, com que inteligência artificial permeie nossos cursos e permeie as nossas discussões, desde o âmbito filosófico até o âmbito da literatura e da biologia, da geografia, das diferentes áreas do conhecimento, faz com que a gente possa se preparar para esse mundo, ou se preparar melhor, né, para esse mundo em modificação do qual a gente faz parte, né? E quem sabe conseguir também fazer com que mais pessoas tenham acesso à informação qualificada e consigam se situar nessa nova realidade. Nós falamos hoje muito, né, de um novo mundo do trabalho, nós falamos de uma nova relação de empregabilidade, nós falamos de novos empregos, nós falamos de novas profissões. Mas a quem cabe formar as pessoas para ocupar esses lugares? Cabe a nós. Então, é nessa certeza, é nessa convicção que a gente desenvolve essa Semana Nacional. Eu queria terminar agradecendo muito a toda a equipe que esteve à frente da organização da Semana Nacional, equipe essa da qual eu também fiz parte, né, mas que está aqui representada na figura da professora Renata, em relação ao Campus Gaspar. E temos uma equipe também lá no Campus Posse. Então, são essas equipes, são esses grupos de servidores docentes e técnicos administrativos que fazem com que eventos como esse possam se tornar realidade. E, por fim, eu quero deixar uma sugestão de leitura. Eu sou professora de língua portuguesa.
sempre quando eu participo de um evento, eu fico pensando, né, o pessoal pode ler depois para pensar sobre isso. E eu queria deixar uma sugestão de leitura. A revista da USP, que foi publicada, edição janeiro, fevereiro e março de 2020, que fala exatamente sobre a temática da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com uma abordagem muito semelhante a este evento, uma abordagem inter e pluridisciplinar. Então fica aí a dica, né, de uma leitura interessante a respeito dessa questão de inteligência artificial e que com certeza vai promover diálogos bastante interessantes com as palestras e as demais atividades das quais nós vamos participar. Então, uma excelente semana a todos nós, né? Começamos hoje e vamos até o dia 23. Muito obrigada. Convidamos o diretor do Instituto Federal Goiano, Campus Posse, o professor Frederico do Carmo Leite, para proferir o seu discurso. Boa noite a todos e todas. Em nome do nosso magnífico reitor, né, eu quero cumprimentar todos os participantes dessa solenidade, da abertura, né, o qual também eu agradeço pelas palavras que foram ditas e eu quero até deixar registrado que o reconhecimento é recíproco, né, também o nosso reitor, ele sempre nos atende, nos ajuda nesses momentos que a gente tem alguma dúvida, e isso é importante, né, para o crescimento da nossa rede, tá? Desejamos ainda que sejam todos muito bem-vindos à abertura deste evento, em especial aos nossos servidores, que, em nome do George, do Paulo, do Tamer e da Beatriz, os servidores do Instituto Federal Goiano, Campus Posse, quanto também do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Gaspar, tá? Sintam-se todos muito abraçados por nós, e devido ao grande esforço, né, para a realização do evento, as duas instituições que têm trabalhado na articulação desse evento há aproximadamente 3 meses, na construção de toda a estrutura, né, que foi montada, embora ela seja virtual, mas ela requer todo um planejamento, uma organização, e ainda depende também de instabilidades, né, de determinado momento. Então, eu agradeço muito, desejo que tudo transcorra da melhor forma possível, e é claro que, em especial, né, nós queremos dar o muito bem-vindo mesmo aos nossos alunos, tanto do Campus Gaspar, quanto também do Campus Posse, porque todo esse esforço, toda essa realização que está sendo feita, é para que vocês possam desfrutar da melhor programação possível, né, absorção de conhecimento, desenvolvimento de sabedoria. Então, todos vocês vão ter essa oportunidade, porque as duas instituições, elas montaram uma programação que está totalmente recheada referente ao tema, né? Igual já dito pelas pessoas, né, que já falaram anteriormente, o tema ele é extremamente relevante e veio no momento em que os recursos, principalmente de computação, se tornaram necessários, né, para uma série de atividades continuarem sendo desenvolvidas por todo o mundo, né, não somente no âmbito de Brasil, âmbito de América Latina, mas todo mundo. Os recursos de computação, eles se tornaram essenciais mesmo para o funcionamento das nossas atividades. Vários planejamentos, ações, ferramentas que foram desenvolvidas, soluções que foram criadas por conta de dificuldades de acesso, entre outros. Então, a gente percebeu que, embora, né, estamos num mundo que é considerado bem desenvolvido em relação aos outros anos, ele também necessita de mais melhorias, igual dito agora há pouco pela professora Ana, quanto ao acesso a esses recursos, né? E quando a gente fala assim, sobre a inclusão digital, inclusive eu vi que tem algumas palestras como relacionadas ao tema, às vezes a gente acha que é uma solução para tudo, mas só que aí quando você vai ver a questão da acessibilidade mesmo por parte das pessoas que não têm o recurso, ela tem os fatores dificultadores, né, como infraestrutura, recurso financeiro, e entre outros. Então, hoje, mais do que nunca,
os recursos de computação eles têm se feito muito necessários. E o tema, né, parece que foi escolhido a dedo, embora o tema foi definido antes da pandemia, mas só que serviu para intensificar ainda mais essas ações. Né? Não imaginávamos antes, por exemplo, a realização de um evento dessa magnitude aqui, com uma diferença entre campos de mais de 2.000 quilômetros, e a gente conseguir realizar com uma estrutura, né, tão elaborada e um conteúdo tão rico para agregar no conhecimento dos nossos alunos e também de toda a comunidade que se disponibilizar a participar. Então, dada a relevância do tema, o momento em que vivemos e a necessidade de nos desenvolvermos quanto sociedade, eu gostaria, né, de deixar o convite aqui mesmo para que todos os nossos alunos, servidores, comunidade externa, para que aproveitem ao máximo esse evento, né? Realmente desfrutem de tudo aquilo que vocês puderem, aquilo que vocês puderem participar em tempo real, que vai te permitir uma interação via chat, participe. Se não der para atender, não der para participar, você pode estar acessando os links que vão ficar hospedados posteriormente. Mas o importante é participar, né? É muito importante mesmo, porque a participação de vocês, ela enriquece ainda mais os nossos eventos, né? E lembrando, né, esses eventos eles não são somente para nós, né, a instituição apenas, mas toda a comunidade ela está convidada a participar conosco e também usufruir de todos esses recursos que estão sendo disponibilizados, tá? No mais, pessoal, eu quero desejar que todos tenham uma ótima noite, tenham uma excelente Semana Nacional de Ciências e Tecnologia e que tudo possa transcorrer da melhor forma possível, tá? E lembro, a participação de vocês é extremamente importante, tá? Então, fique atento às nossas redes sociais, que é o veículo de comunicação mais dinâmico que nós estamos tendo hoje, e fique por dentro mesmo das programações, das atividades que serão desenvolvidas, alguns eventos, né, vão ter aí as listas de presença, então é importante estar entrando e participando, porque vários professores vão estar adotando a participação deste evento como parte da sua aula, né? Então, é importante mesmo a participação de cada um dos nossos alunos e servidores. No mais, eu agradeço a oportunidade e vamos que a semana só está começando. Um abraço a todos. Lembramos a todos que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ocorrerá até o dia 23 de outubro pelos canais virtuais do IFSC Campus Gaspar e do Instituto Federal Goiano Campus Posse, com uma programação intensa, como já foi falado. Serão oficinas, palestras, mesas redondas, minicursos, mostra cultural e científica, que versarão sobre o tema na semana e também sobre outros temas das áreas de ensino, pesquisa e extensão das instituições participantes. Teremos atividades para os nossos estudantes, servidores e para a comunidade em geral, de forma a refletir sobre a ciência e o papel das nossas instituições na sociedade. Senhoras e senhores, damos por encerrada a cerimônia de abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do ano de 2020 e passamos agora para a apresentação cultural do grupo de teatro do IFSC Campus Gaspar, a declamação da poesia Nem Tudo é Fácil, da poetisa e escritora Cecília Meirelles.
informamos que, em ato contínuo, abrindo as atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, teremos a primeira palestra do evento, Inteligência Artificial, Mitos e Verdades. Convidamos o palestrante, Aloísio Borges de Figueiredo, e os professores Daniela Esbizeira Justo e Fernando Mesadri, que irão mediar esta palestra. Como CEO da Intelligent Security Systems, Aloísio Figueiredo é responsável pelas operações diárias da ISS, bem como pela supervisão do desenvolvimento estratégico e execução dos planos corporativos e produtos da empresa. Aloísio tem sido parte integrante da expansão mundial da ISS, tendo supervisionado o desenvolvimento da equipe e lançamentos de produtos na América do Norte e do Sul, Europa e Oriente Médio. Ele tem uma capacidade comprovada de motivar a equipe e, ao mesmo tempo, combina o dom para o talento empreendedor com a habilidade de gerenciar os resultados financeiros. Junto com as suas habilidades de negócios bem aprimoradas, ele também tem um profundo conhecimento de tecnologia, tendo ocupado cargos no passado, como engenheiro de software, analista de sistemas e gerente de TI, em várias empresas, incluindo o grupo Acme e Tecnovia Information Systems. Originário do Brasil, Aloísio obteve seu MBA pela Rutgers University e seu bacharelado em Ciência da Computação pela Universidade de São Paulo. Desejamos a todos e todas um ótimo evento e passamos a palavra ao palestrante. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, Luiz. Não sei se é tudo isso, mas agradeço muito a introdução. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. Estou falando aqui do nosso escritório de Nova York e espero poder passar um pouco dessa experiência que eu tenho. Eu vou tentar fazer um share da minha tela. Vamos ver se isso vai dar certo aqui. Entire screen share. Ok, perfeito. Vocês estão vendo a minha tela por aí ou não? Dani? Ok, perfeito. Parece que está tudo certo, né? Dani, você consegue ver por aí? Você consegue me passar o áudio? Está tudo bem? Estão me ouvindo? Não estou te ouvindo, Dani. Oi, consegue me ouvir? Agora Consigo. sim, né? Tá tudo certo? Tá, ótimo. Você me avisa porque eu não consigo ver, eu tenho duas telas, eu não consigo ver aqui. Perfeito, pessoal, então eu vou... Eu posso compartilhar, eu acho que é o meu compartilhamento ou é o teu? Eu acho que... Não, tá bem aqui. Se você tá vendo bem aí, eu vou continuar para a gente não perder muito tempo. Tá certo, Como o Luiz disse, pessoal, eu sou formado em Ciência da Computação na Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos, e rapidamente a minha história é que eu saí da escola, quando eu formei, eu recebi uma proposta para vir trabalhar aqui nos Estados Unidos. Eu estava trabalhando num upgrade de sistemas das Torres Gêmeas, justamente começando a trabalhar com inteligência artificial. Isso foi em 2000, 2001. A gente estava colocando reconhecimento de placa, integração com controle de acesso nas Torres Gêmeas. E eu tive esse primeiro contato com vídeo, com analíticas de vídeo, gravação de vídeo. Há 20 anos atrás, já fazem 20 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos, a tecnologia usada era essas fitas de vídeo, isso aí
já era um pouco ultrapassado, e a gente começou a fazer esse sistema quando veio os ataques terroristas. A partir daí, minha ideia era voltar para o Brasil. Já tinha ficado aqui 2 anos e minha missão, eu pensava que já estava completa. Foi quando eu recebi uma proposta de abrir a ISS. Então, nós fundamos a ISS em 2003, 2004, aqui nos Estados Unidos, e como a economia naquela época estava muito afetada pela crise do setembro 9, setembro 11, né, 9/11, a gente começou a procurar lugares alternativos, como a América Latina, a Rússia, a ex-União Soviética, onde que a crise tinha afetado menos. E a empresa começou a crescer e a gente começou a desenvolver sistemas como reconhecimento facial, reconhecimento de placa, reconhecimento de containers, trens, e a história se deu início por aí. O que eu acho que é importante passar? Primeiro, as coisas não acontecem por acaso. Uma coisa que eu queria até me referir ao professor Elias, que falou que hoje a educação está muito desacreditada. Eu venho de uma cidade pequena no interior de São Paulo, onde eu era filho do Dr. Sebastião. Quando eu mudei para cá, a única coisa que eu tinha era o meu diploma, e foi o que me abriu caminhos aqui. Eu nunca tive o sonho de morar nos Estados Unidos, eu vim por causa de uma oportunidade, mas o que me abriu portas e que fez eu ter um certo sucesso foi o meu diploma, foi acreditar na educação, e não só isso, continuar na universidade. A primeira coisa que eu fiz aqui foi procurar a universidade, não só pelo conhecimento, mas para entrar aumentar sua rede de contato, entrar no meio corporativo. Acabei fazendo um MBA e continuando por aí. Mas essa é a minha história, espero que sirva de um pouco de inspiração para quem está começando. Educação, 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 educação. Não tem limite aonde que você pode chegar. Mas vamos lá, vamos falar um pouco de AI. Eu pus aqui um gráfico, são 70 anos desde que o Alan Turing colocou a questão se uma máquina pode pensar igual um ser humano. E os cientistas foram evoluindo essa ideia. Tem o famoso filme de 68, 2001, a Odisseia no Espaço. Me lembro de criança assistindo isso aí no Brasil. Uma outra fase que me marcou muito foi o Deep Blue jogando xadrez com o Kasparov, depois jogando com múltiplas pessoas. Esses foram os primeiros 50 anos. Nos últimos 20 desses 70, a evolução foi muito mais rápida. A AI, aonde que está hoje, é uma evolução tremenda. E procurando, sempre a gente procura ver o que essas cabeças pensantes do mundo pensam e falam sobre AI. E uma das coisas que me chamou a atenção foi o que o Bill Gates fala de AI, que é uma tecnologia que é promissora, tão quanto perigosa, como a energia nuclear. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você gera uma energia limpa, que pode alimentar uma cidade inteira, você pode gerar uma bomba nuclear que pode fazer uma destruição em massa tremenda. Está aí o caso de 2018 da Cambridge Analytica. Não sei se vocês têm conhecimento do que eles fizeram, a campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos, em vários outros países, incluindo o Brasil, onde que eles usaram inteligência artificial para mapear as redes sociais e ver aonde que alguns candidatos estavam com a popularidade fraca e atacar exatamente aquele pessoal. E aí tem uma história toda. Isso está uma evolução muito, muito, muito rápida. O que eu vou me focar? Eu vou me focar um pouco mais na parte de vídeo, que é onde eu trabalho. Então, aqui, dentro desses 70 anos, o conceito de inteligência artificial, ele nasceu aqui como Alan Turing em 50, ele foi se refinando para machine learning, que é onde que a gente ensina as máquinas a se treinarem, e o deep learning, que é um pouco mais dentro, é onde que a gente programa essas funções matemáticas através de neural networks
para depois passar para a máquina aprender isso automaticamente. Eu vou mostrar um pouco disso aí durante essa apresentação. As aplicações de AI são diversas, robótica, IoT, Audio Analytics, aí vem Siri, esses Virtual Assistants, tem uma série de aplicações. Eu vou focar hoje em análise de imagens e visualization. Certo? Então, o que é o Image Analytics, o que eu trabalho aqui nos últimos 20 anos? É a capacidade de utilizar softwares, programas de computador para analisar imagens, ou seja, a gente recebe imagens de vídeo de uma câmera de CCTV e a gente analisa o conteúdo, seja ele buscando faces para detectar se a pessoa está usando uma máscara de proteção, ou reconhecimento, ou placa, ou procurar aglomerações. Tem uma variedade de funcionalidades que a gente desenvolveu e estão disponíveis aí, a gente está sempre aumentando. Por exemplo, uma delas que a gente fez recentemente é detectar se a pessoa está usando um helmet. Helmet detection é uma coisa que a gente usa para proteção, e fábricas onde que isso é obrigatório, senão leva multa e tudo mais. Então, tem uma gama de aplicações muito vasta. O que é o Deep Learning? Agora, com AI, a gente ouve muito isso aí, chega a virar até um jargão, né? Deep Learning. Não é um jargão que não serve para nada e também não é a solução de todos os problemas. Então, a gente tem que ter muito cuidado aonde utilizar essa tecnologia, aonde que ela é eficiente e aonde que ela não dá os resultados que a gente espera. Por exemplo, a gente usa vários tipos de funções matemáticas para analisar a imagem. Uma delas, que a gente faz há 18 anos, é reconhecer placas de carros, aonde que a gente tem um template claro, você sabe o tamanho da letra, aonde que a letra está, aonde que é número, a distância, a cor. Então, isso daí, Deep Learning não é eficiente. Aqui a gente consegue, com as técnicas de processamento de imagem clássicas, ter um resultado melhor que Deep Learning. E é mais fácil de se programar. Agora, se eu vou te mostrar à direita aqui, eu estou procurando por pessoas. Então, pessoas não é igual esse número que você vê, o B, tem vários cenários diferentes e várias soluções que, se a gente for usar o reconhecimento clássico de processamento de imagem, vai levar anos, décadas, para a gente reconhecer todos os tipos de pessoas nesse caso. Deep Learning é muito mais apropriado para esse tipo de tarefa. Como que isso funciona? Então, a gente usa, como eu já disse há pouco, neural networks. Olha esse exemplo aqui. O que a gente tem que fazer? Esse exemplo aqui é treinamento, treinamento, treinamento. Por quê? Olha o carro aqui à esquerda. O que a gente faz aqui? A gente tem funções matemáticas para definir o que é um carro. Então, você vê aqui à esquerda, não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, à esquerda tem o carro, a gente define por funções matemáticas o que é o carro. E a gente começa a treinar os sistemas. Milhões de imagens. Quanto mais imagens, melhor o treinamento do sistema. Então, não sei se isso é verdade, mas eu sou capaz de te falar que toda vez que o Google abre aquele CAPTCHA, você tem que escolher aonde que tem carro, aonde que estão as bicicletas, aonde que está o semáforo, você está treinando a rede neural do Google para poder reconhecer isso daí. Aqui à direita, ele reconheceu o carro aqui, mas olha bem, ele reconheceu 3 carros aqui no fundo. Olha, que tem só a traseira do carro. Tem um aqui que não aparece, só aparece as rodas. Então, aí é que está o benefício maior de se usar Deep Learning, Neural Networks. A parte de Machine Learning vem após as definições matemáticas, e aí é o treinamento. Eu vou mostrar aqui como é que isso funciona. Então, nesse caso aqui, o que a gente está buscando? A gente está buscando placas, reconhecimento de placa. Então, aqui, nesse caso aqui, é no Oriente Médio, que tem uma variedade muito grande
na placa, no formato da placa. Então, a gente usa Deep Learning para fazer o que a gente chama de localização da placa. E aqui à direita, eu estou te mostrando os frameworks que nada mais são que filtros. Então, esse aqui é o terceiro filtro. Agora, olha aqui à direita. Eu só tenho alguns pontos que me falam onde que está a placa. E esses são os pontos que a gente vai extrair para fazer a detecção. Como isso funciona na vida real? Aqui está. Tem o carro. O que acontece? A gente está buscando exatamente aonde que está a placa. Então, olha bem, essa placa é pequena, tem só 3 números, que é um grande problema. A próxima... Ops, desculpa. Vamos ver aqui a próxima. Aqui já é uma placa um pouco diferente. Já é uma placa mais do estilo europeu, essa aqui é de Asman, uma letra, 4 números. Então, para fazer essa tarefa funcionar bem, a gente teve que fazer o primeiro layer dele com Deep Learning, fazer a localização da placa e depois usar os métodos tradicionais que a gente já usa para fazer o reconhecimento. Chega até a ser, no final das contas, um OCR, que se chama, depois de ter todos os templates feitos. O nível de acerto é incrível. Você consegue reconhecer essas placas com 98% de acerto, ou até mais. Dani, você está ouvindo bem? Está tudo? Como eu não tenho retorno? Imagino que sim. Tá? Consegue me ouvir? Estou te ouvindo bem. Tá passando bem os vídeos? Estou passando a tua apresentação aqui. Ah, você está passando aí? Eu estou passando para você. Ah, tá, ótimo. Então, próximo slide. Eu não vi que você estava passando, eu estava vendo a minha apresentação. Então, como é que é o desenvolvimento disso aí? Pode passar para o próximo slide. Então, como que a gente faz? A gente primeiro recebe uma descrição de uma tarefa. O que é essa descrição? Reconhecer o helmet, recentemente, vou pegar uma aqui, carros, Ubers, que estão parados no aeroporto. Você chega para deixar sua esposa ou um amigo, não tem como parar, porque está cheio. Esse tipo, a gente recebe isso aí de clientes. Qual que é o primeiro passo? Primeiro, a gente faz uma pesquisa científica. O que tem de papéis publicados? De novo, eu vou voltar ao que o professor Elias te falou. Educação, pesquisa. O que me deixa um pouco chateado no Brasil é o descaso com isso aqui. É a base de tudo. Inclusive, a professora Ana Paula falou que o Brasil está atrasado em AI. Quando a gente procura Brasil, a gente vê que as notícias que o Brasil está atrasado em AI. Não é só o Brasil. A minha experiência é global. A gente tem escritórios em 18 países do mundo. Qual que é a minha experiência de AI pelo mundo? Rússia, Israel e China. Esses são os polos que a gente vê que estão bem à frente do resto do mundo. O que é o nosso dever? Agora é correr. Esses papéis, a gente tem que absorver essa tecnologia para fazer, sim, do Brasil um líder. E não tem por que não fazer. Eu tenho muito orgulho, eu já tive aí, sei o tanto, a gente fala, o tamanho que é o motor desse Brasil. Tem muita gente criativa. Infelizmente, eu vejo um êxodo. Conheço muito brasileiro aqui nos Estados Unidos ou pela Europa, que eu incluso, que teve educação no Brasil e acabou saindo do país. Eu gosto muito de participar desses eventos, quero devolver muito, e eu acho que a hora é essa. A gente tem instituições de educação muito boas pelo Brasil, e voltando aqui aos Scientific Papers, te garanto que na USP, até estava falando com a professora Daniela, tem muita gente boa lá, tem muita gente boa por todo o Brasil que está fazendo isso. A gente tem que focar e fazer o Brasil entrar nesse time de liderança. Então, o que a gente faz aqui quando a gente recebe um requisito novo? Procura o que tem no mercado, que tipo de funções matemáticas, o que tem lá que já foi feito com sucesso ou aproximado do que a gente está querendo. Uma vez a gente acha isso, a gente escolhe o framework adequado. Eu vou falar um pouco de framework no próximo slide. Quais são os frameworks? Diferentes frameworks para diferentes tarefas. Uma vez que a gente escolheu o framework, montou a arquitetura neural do que a gente vai fazer, treinamento. Aí é treinamento. A gente tem hardware específico para fazer treinamento e esse treinamento vai de as funções matemáticas e o dataset, que a gente chama, que é os exemplos que a gente tem que ir reconhecendo para treinar o algoritmo. Testa, se
é satisfatório, vai para a programação. Se não, volta, escolhe um framework diferente, pega mais imagens de teste e continua o processo. Isso aí é endless, vai indo até a gente acertar aonde que tem que ser. Lógico que com experiência você já começa a ver onde que estão os frameworks melhores para as funcionalidades melhores. Vamos falar de framework no próximo slide. O que a gente tem de framework? Vocês que já estão familiarizados com AI, esses são os que a gente está mais familiarizados hoje. A gente usa muito, por exemplo, Café2, são frameworks em C++, avançados, ou seja, para quem está começando, talvez um TinyDNN seria o mais adequado. Como o nome já fala, é um framework bem específico, bem fácil de usar. Ou a gente pode falar de talvez o Darknet, que é limitado, mas você consegue um suporte bom. Ou a Google. A Google tem, se não me engano, qual que é o da Google? É o TensorFlow. TensorFlow é um dos melhores lá. Com a Google, qual que é a diferença? O TensorFlow ele é menos optimizado para o hardware. Então, você precisa de umas máquinas mais parrudas. OpenVINO é Intel, é Execution Layer. A gente trabalha muito com a Intel, a gente colabora com o OpenVINO. Então, é uma layer, é um abstraction layer. Depois que você faz um Café2, os modelos matemáticos, você usa o OpenVINO para abstraction. PyTorch, que é o mesmo time do Café2, tem sido usado muito, 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 principalmente para visão computacional. Como a gente treina isso daí? Dani, próximo slide, por favor. Uma vez que a gente termina a parte matemática, a gente coloca isso para o treinamento. Então, a gente tem máquinas específicas para fazer o treinamento, que são máquinas bem pesadas, que se você põe num Xeon comum, hoje em dia, sem GPU, vai demorar 3 semanas para treinar um algoritmo. Você põe numa máquina de treinamento, da NVIDIA, por exemplo, você faz esse treinamento em dias, ao invés de semanas. E uma vez que está treinado, a gente optimiza e joga para uma máquina comum, que aqui a gente tem que estar sempre pensando no que vai acontecer lá fora. Então, não tem condição de botar uma máquina que custa aí 20, 30 mil dólares para um projeto normal. Tem que cair de novo numa Intel comum, com aceleradora GPU e tudo mais. Isso é como a gente treina o algoritmo. E eu queria mostrar, tirando a teoria, um pouco de casos que a gente fez por aí, pelo mundo. Eu vou começar com um que eu já falei um pouquinho, que é o aeroporto. A gente recebeu um pedido de um dos nossos clientes, aí está na tela, para fazer tracking de táxis e Ubers que param ali exatamente na área de embarque e desembarque e ficam esperando o passageiro chamar pelo aplicativo. O que acontece? Essas áreas ficam extremamente ocupadas. Qual que é a tarefa aqui? É fazer o tracking de todos os veículos. Aqui você vê um número, que é o tempo que o veículo está parado. Uma vez que ele atingiu 2 minutos, se não me engano, 2 minutos, ou 3 minutos, vai gerar um alarme. O que esse alarme faz? Ele gera um alerta na central de comando, e eles vão mandar o guincho que está aí. Dani, você pode continuar o play desse vídeo, por favor? Aí. Vou até ir um pouco para frente, se você puder, para mostrar o alarme. Então, aqui tem uma... Aí tá ótimo. Aí tá bom. Aqui, o que é interessante aqui, tem uma série de algoritmos de AI. Então, normalmente o que a gente faz? A gente combina eles. A primeira fase aqui é a detecção dos veículos. Por exemplo, a gente não está detectando nenhuma pessoa, nenhum carrinho de aeroporto, é só detecção de veículos. Segundo, a parte de tracking, você tem que fazer o segmento desse veículo para ver se ele vai parar ou não. Uma vez que ele para, a gente começa a contar quanto tempo ele está ficando ali. O outro problema, e ainda mais difícil de se solucionar, é o que a gente chama de occlusion, né? Que é quando um carro tampa o outro.
e a hora que ele fica visível na tela de novo, ele tem que continuar o mesmo contador. Então, aqui logo em seguida, vocês vão ver que... Você pode ir para frente um pouquinho, Dani? Ops, naquele mesmo vídeo. É um pouco para trás, mais um pouquinho. Aí, aqui, ó, por exemplo, já tem um carro aqui, que 252 segundos. Aqui a hora que gera o alarme e a polícia, o oficial de tráfego vai lá para multar e remover. Então, isso aqui é uma aplicação real que pode ser usada, extrapolada para vários tipos de mercado. Isso aí foi feito por um aeroporto. Aqui, falando aqui no mundo que a gente vive, uma das coisas que a gente fez no começo dessa pandemia foi treinar o nosso reconhecimento facial para detectar pessoas que não estão usando a máscara. Eu tinha mencionado um pouco antes da minha apresentação. Então, aqui é um exemplo real. Isso aqui está instalado já em vários lugares, inclusive no aeroporto. Tem um piloto correndo agora no metrô de São Paulo. Então, aqui, ó, a entrada do escritório, ou do prédio. Se a pessoa estiver usando a máscara, aqui à direita, você vai ver que não tem alarme. Se não tiver máscara, gera o alarme, e aí você tem todo a evidência de quem é, reconhece a face, se tem vídeo. Então, isso aqui é outra aplicação real de Image Analytics. Two minutes, please. And then you can clear. Thank you. Esse daqui é um algoritmo novo. Então, o que a gente está fazendo aqui? Além do reconhecimento de face, isso aqui é em Dubai, de placa, que é extremamente complicado, principalmente por causa das letras e números em arábico, que a gente teve que fazer também. Aqui o que a gente está usando AI é para reconhecer a marca, modelo e cor dos veículos. Isso aqui acabou de sair. Olha bem aqui o que ele está fazendo. Ó. Ele está procurando por um Nissan, agora ele vai procurar por uma Toyota. Então, a gente reconhece não só a marca do veículo, mas o modelo do veículo. Agora, você imagina o dataset que isso tem que ser treinado. E isso é específico por regiões. Por exemplo, carros que vocês estão vendo aí não vende no Brasil. Prado, tem outros. Então, carros variam de acordo com a região. Ó. Cadillac, o carro mais difícil de se ver no Brasil. E agora, vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ele está procurando, Lexus. Então, isso aí é treinamento. Uma hora que você já tem os modelos matemáticos, é o treinamento. Fazer isso pelo modelo tradicional de analítico é impossível. Ó, agora eles estão usando LS400, um modelo típico de Lexus. ES300. E a forma de se fazer esse tipo de funcionalidade é com AI. E é bastante eficiente. Eu acho que ele vai procurar por cor agora. Ó, Land Cruiser. E isso daqui, o que eu gosto de fazer é falar. Eu acho que o AI, ele começa com Deep Learning, Machine Learning, Artificial Intelligence e vai te levar a uma automação. O resultado final é o que o cliente está procurando. Nesse caso aqui, ó, cor, marca, modelo, para fazer uma investigação. Então, é isso que o AI está proporcionando para a gente. Está reduzindo o tempo de busca, nesse caso aqui, é um sistema da polícia, ou seja, é assaltado, ó, eu não sei a placa, mas é um Toyota azul, acho que é um Corolla. Rapidamente, a gente consegue buscar esse veículo e fazer um tracking e possivelmente prender o suspeito. É isso que a gente usa a tecnologia no nosso caso. Eu vou voltar ao Bill Gates, eu acho que é a parte boa de AI, é o que a gente está fazendo. Próximo, Dani. Outro exemplo interessante. Uma vez que você faz o treinamento, nesse caso, o que é importante é a localização da placa, você pode utilizá-la de diferentes maneiras. Como a gente viu numa câmera parada, como a gente viu naquele vídeo anterior em Dubai, ou, nesse caso aqui no Brasil, vocês vão ver como é que isso está sendo feito. É uma câmera móvel que está num drone.
Então, olha o que a gente consegue fazer com esse tipo de tecnologia. E é muito eficiente, como vocês podem ver, reconhece se a placa está o que a gente gosta de falar aqui, que se você consegue ver a placa com seus próprios olhos, nosso sistema consegue reconhecê-la adequadamente. Próximo, Dani. Esse aqui é um algoritmo para a gente fazer tracking de pessoas. Então, o que eu quero demonstrar aqui? O que esse algoritmo o que a gente está mostrando aqui? Principalmente, manter a identidade da pessoa, mesmo que ela assuma da área de visão. Por exemplo, essa 168. Presta atenção nessa mulher. A gente está andando e, quase sumiu. É uma tarefa, sumiu. É uma tarefa muito difícil. A hora que ela voltar, com o modelo matemático tradicional, ela seria um objeto novo. De novo, sumiu da tela, voltou. E isso são anos e anos e anos de aperfeiçoamento. Essa mesma base desse algoritmo, a gente usou para fazer aquela funcionalidade do aeroporto. Então, a gente vai montando. Eu gosto de falar que a gente tem um Lego set aqui. A gente vai montando as soluções de acordo com a necessidade de cada cliente. E para terminar, Dani, o último slide aqui, que a hora que a gente junta isso daí tudo, o que a gente faz com ele? A gente provê soluções. Pode ser aglomeração de pessoas, a gente faz umas coisas que, por exemplo, detectar mala em aeroporto, a pessoa que deixa uma mala desatendida, sai, a gente gera alarme, intrusão, contar, a detecção de fumaça, detecção de capacete. Tudo isso aí faz uma gama de funcionalidades, como eu te falei, são várias peças de Lego que montam uma solução final. E é isso que eu preparei para vocês hoje, pessoal. Muito bem, muito obrigada, Luísio. É uma grande satisfação ter você aqui falando um pouco da sua experiência, né, contando os casos aí de soluções que foram desenvolvidas pela tua empresa ao longo desses anos todos, né, com toda a expertise que vocês desenvolveram, com toda a tecnologia que foi criada aí desde o princípio, né, é uma grande satisfação. O Aloysio, não vou conseguir não falar, mas ele mencionou que estudou em São Carlos, né, nós fizemos ciência da computação juntos, e antes disso mesmo a gente estudou no cursinho em São Paulo, então a gente tem uma relação de amizade aí de longo tempo, né? O Aloysio é a Fabiana, que é minha amiga também, esposa dele, e sempre foi uma grande vontade trazer essa experiência, essa vivência do Aloysio e da Fabiana, né? Essa experiência fora do país, que é algo que muitos dos nossos estudantes também, além do conhecimento técnico, obviamente, né, muitos dos nossos estudantes também têm interesse em conhecer experiências exitosas, né, de pessoas que estudaram aqui, que valorizaram a nossa educação, né, como o Aloysio falou, como os reitores comentaram, os diretores dos nossos campos aí, dessa parceria, comentaram, né, valorizaram a nossa educação e tiveram um sucesso, né, então isso é uma oportunidade que cada um de nós, cada um dos nossos alunos também pode criar, né, eu agradeço mais uma vez o Aloysio estar aqui com a gente hoje, proferir essa palestra, né, e eu acho que a gente tem algumas perguntas, Alu. Pode responder para a gente? Vamos ver se eu consigo, Dani. Vamos lá. Então, vamos lá. A primeira pergunta é da professora Vanessa. A professora Vanessa é professora de matemática aqui no nosso campus, né?
e ela ficou bastante curiosa com esses modelos matemáticos. Você tem algum Professora exemplo para Vanessa, trazer? eu vou falar um pouco da minha história, professor, porque a última vez... eu vou ter que chamar os universitários para responder a sua pergunta, porque hoje eu estou à frente da empresa, já fazem 7, 8 anos que eu estou como CEO. Nós temos vários centros de desenvolvimento, inclusive no Brasil. Eu não me envolvo mais, até ter meu CTO, está até aqui, ainda está no escritório hoje, com os bits and bytes. Eu vou, através da Daniela, eu vou passar para a senhora qual que são os modelos que a gente usa lá. Muitos deles são criados internamente. A gente usa os frameworks, lógico, Café 2, a gente teve até que compilar o Café 2 em Windows, porque ele era originalmente só para Linux, e o nosso pessoal é que utiliza esse pessoal. Modelo de matemática me dá até dor de cabeça quando eu penso na minha época de estudante. Então eu devolvo isso daqui, eu vou passar para a Dani e te respondo isso aqui quando eu falar com o pessoal que está trabalhando isso aí diariamente. Tá ótimo. Tem uma outra pergunta. Mito ou verdade? A inteligência artificial utiliza de mecanismos da psicologia persuasiva? O que você acha? Eu acho que não. Pelo menos no meu caso, a gente lida com vídeo. Então, o que a gente está buscando aqui é reconhecer padrões. Então, no meu caso, não. Agora, você vê uma Cambridge Analytica, se você sabe da história deles, aí eu já não posso falar, porque ali é onde que eu acredito que hajam esses modelos, tá claro aí que há. No meu caso, não, porque a gente está trabalhando com imagens, né? Então, a gente tem que buscar padrões. Se a pessoa tem um helmet, tem vários tipos desse tipo de helmet aqui, mas a gente tem que detectar todos eles. Toyotas, igual eu mostrei. Então, no nosso caso, para o nosso negócio, eu diria que não. Mas a AI, com certeza, assim, aí eu volto de novo no Bill Gates. O que a Cambridge faz, eu acho que foi a parte que deu essa conotação de perigo para a AI. Porque ele sim pode usar essas psicologias persuasivas para, por exemplo, no caso, persuadir uma pessoa votar num candidato X ou Y. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Sabe que no Brasil começou a vigorar, a partir de agosto, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD. Para soluções que vocês têm algumas soluções aqui no Brasil, no Nordeste, né, em portos, né? Tem alguma relação e alguma funcionalidade que precisou ser adaptada nas soluções de vocês por conta dessa nova legislação? Não, excelente pergunta, Daniela. Com certeza. Porque a parte que eu não contei é a parte da privacidade. Ninguém quer ser seu rosto reconhecido toda vez que entram dentro do metrô, né? Eu também não quero que o meu seja. Então, e se alguém pegar esses dados? Eu não sei o que você estava fazendo no metrô ontem. Então, o que a gente faz? A gente tem, como a gente vende também na Europa, Oriente Médio, que segue, todos os Estados Unidos também. Então, a gente não pode deixar dados expostos. Então, quando a gente... A placa é o de menos, mas a face é mais sensível. Então, quando a gente captura uma face, primeiro, a gente não extrai essa face do vídeo. Isso fica lá no vídeo, como já tem dados lá. O reconhecimento, a gente transforma essa face em dados binários. É um vetor binário. Esse vetor binário fica na base de dados. Então, se a base de dados do metrô, sei lá da onde aí, que tem reconhecimento do aeroporto, que tem reconhecimento facial, cair na mão de um hacker, ele não consegue referenciar a imagem com o nome, porque você tem um vetor. Então, são vários, tem vários layers de proteção para você ser compliant com o GDPR. Então, realmente tem isso. Tem muita privacidade, tem muita fala de privacidade, mais segurança, menos privacidade. Na América Latina isso é menos difundido, mas aqui nos Estados Unidos e na Europa, a privacidade é levada muito mais a sério. E a gente tem que ter todos esses mecanismos para evitar que dados pessoais caiam na internet.
Tem white papers, se for no website, deve ter white papers lá, com certeza. Já coloquei esta. Tá. Tem uma outra pergunta da Michele Santana, que está acompanhando a gente lá pelo Face. Ela é professora de arquitetura e gostaria de saber de que forma a inteligência artificial está inserida dentro da ideia de Smart Cities, cidades conectadas, com as complexidades atuais. Digo, solucionando problemas no contexto urbano. Michele, essa pergunta aqui a gente precisa ter uma sessão inteira com ela, porque é extremamente interessante, é um mercado que a gente atua muito. Por exemplo, Cidade do México, a gente tem um projeto lá que quer atingir 76 mil câmeras. Então, a complexidade, ela tem vários níveis, né? A começar pela própria infraestrutura dessas cidades, né? Uma cidade igual São Paulo, uma cidade igual México City, comparada com Dubai, que é relativamente... Dubai é mais jovem que a gente, já tem uma infraestrutura moderna. Como fazer milhares de câmeras trabalharem numa infraestrutura que não foi desenhada para isso? Já começa por aí. Tem várias soluções, desde passar fibra, 4G, 5G, rádio e tudo mais. Depois disso vem a parte tecnológica mesmo. Por exemplo, eles queriam, tem uma história de uma cidade, não é no México, eles queriam controlar na América Latina a zebra, de proteger pedestres que passam na zebra. Então, fazer tracking, ter certeza que o carro para. O que a gente descobriu é que na América Latina ninguém usa a zebra. O cara passa do lado, passa de trás, a zebra ele não anda. Então, ali já não funciona. Então, você começa a entender como você vai aplicar a tecnologia para uma Smart City naquela geografia. São geografias diferentes, problemas diferentes. Então, isso aí é um trabalho, é um pré-trabalho que a gente faz, chega a ser uma consultoria com a polícia, com o pessoal que faz a urbanização da cidade, aonde que estão os problemas. Então, quais são os problemas a solucionar? É tráfego. Então, vamos ver aonde que vai colocar as câmeras para a própria CET, a companhia de tráfego, poder direcionar o tráfego. E a gente usa a análise de imagem, a gente consegue até prever se tem um acidente, quais são as vias que vão congestionar, e por aí vai. Então, a gente interliga vários sistemas, até sistemas de geoposicionamento, para passar pro usuário final os parâmetros para ele poder tomar decisão. Então, isso pode ser sensor de tempo, vai chover. No México tem sensor até de terremoto. É o IoT que a gente chama. Toda essa gama de informações vem para o sistema e a gente destila isso daí e passa a informação para o gestor tomar a decisão. É complexo e varia de projeto a projeto. Acho que a gente tem mais umas 2, 3 perguntas. Pode falar. Pode ser? Com animais? Sim. Eu tenho um projeto no Catar hoje que você não vai acreditar, é para fazer segurança de fazenda. Tem um projeto na Rússia que eles estão querendo fazer reconhecimento de porco. Parece que é brincadeira, mas tem um propósito para isso. Eu acho que toda inovação tem que ter um propósito. A gente tem fazendas, grandes fazendas. Não é uma área que a gente está muito envolvido. Até tenho uma oportunidade de trabalhar com a Embrapa agora, junto com a Intel no Brasil, que eu estou explorando. Mas aparece aqui e ali, mas não é uma coisa que a gente faz muito. Tem esse caso da fazenda de suínos e tem o caso no Catar, mas é perímetro, para ter certeza que está tudo protegido. Meio ambiente, mais coisas que a gente faz. Fogo, detecção de fogo, que estava bem nas notícias até agora há pouco no Brasil. A gente tem algoritmo para isso, às vezes floresta. Normalmente, plantações de pinos, mais na Europa, que tem câmeras de cima que a gente tenta detectar fumaça para alertar com antecedência se tem fogo. Tem mais uma do Rodrigo Oliveira. Ele perguntou qual foi a acurácia necessária para conseguir colocar em produção em um negócio como aeroporto e qual a periodicidade de retreino do modelo. Tá, isso é interessante. Depende, a acuracidade depende muito da aplicação.
Por exemplo, o Oriente Médio reconhecimento de placa. A gente é a única empresa que conseguiu passar a certificação nas Américas, porque eles precisam de 98% ou mais. Então, a gente tem projetos aqui nos Estados Unidos, que agora virou uma febre, de reconhecimento de face para abrir catraca de entrada de prédio. Então, com o corona, ninguém quer colocar a mão em nada, não quer botar a mão no bolso para tirar o cartão, reconhece a face. Isso aí tem que ser 99,9% de acuracidade. Então, o que a gente faz? Não é só o treino, no caso de reconhecimento facial, não é só o treinamento, mas como o seu template, a sua foto, não pode ter sombra, igual uma foto de passaporte. Tem que estar bem clara para você ter esse tipo de resultado. Outro é do aeroporto. O aeroporto demorou 90 dias de treinamento, indo e vindo, e foi um dos primeiros algoritmos que a gente fez comercialmente. Então, ali é bem accurate, porque, de novo, você chega num ponto que carro, troca ali, caminhãozinho, caminhonete, não muda muito mais. Depois de 90 dias, a gente conseguiu fazer um accuracy ali de 95% a 97%. Aonde que perde? Se o carro fica muito tempo e não dá o alarme, occlusion, mas isso aí a gente vai depurando o algoritmo. Normalmente, a cada 6 meses, a gente fala com o cliente, se precisar de dar um improvement ou fazer mais um retreinamento, a gente faz. Mas não é muito constante os retreinamentos, a não ser que mude. Por exemplo, a marca e modelo de carro. Se amanhã a gente tiver um projeto no Brasil e no México, tem que retreinar. Que foi treinado para uma região que tem carros e modelos diferentes do que tem, por exemplo, no Brasil ou no México. Então, isso aí tem que ser constantemente. A gente tem um departamento que só faz isso. Temos mais alguma palestra? Fernando, queria fazer uma pergunta? Eu faço. Você me ouve, Dani, professora Aloysio, estão me ouvindo? Uhum. Sim, senhor. Tá. Aloysio, bom falar contigo, né? A minha área de formação é o campo filosófico, o campo da ética e também o campo das ciências sociais. E aí, ao ouvir e verificar as imagens, a nitidez das imagens que vão identificando as pessoas em seus ambientes, nos aeroportos, imediatamente me veio uma questão, né, diretamente ligada a essa questão do imaginário, né, quando lida com a inteligência artificial, se lida com o imaginário. Imediatamente me ocorre questões de interface homem-máquina, e essas limitações. Então, a minha pergunta vai em torno disso. Existe questões ligadas a controle, vigilância, algoritmos, evidentemente, são criados para isso, mas onde que está, no seu entendimento, na sua visão, essa limitação ética para o uso da inteligência artificial em se tratando de pessoas? Você tratou também de animais, mas em se tratando de pessoas propriamente dito, como que o campo da inteligência artificial, ao menos no seu trabalho, na sua atuação, evidentemente no contexto estadunidense, lida com a questão ética? Não é a questão legal, porque do ponto de vista da legislação, em se tratando dos Estados Unidos, não só, existe uma série de controle, mas a questão ética, até no campo filosófico mesmo. Professor, eu não lido muito nessa parte, porque para a gente, e eu vou chegar na ética também, vou utilizar um caso, para a gente é bem branco e preto, é análise de imagem, a gente está buscando números, letras, pessoas, logicamente que eu vou voltar no que a Daniela falou, essas imagens têm que ser protegidas, porque eu acho que a falta de ética, quando eu comecei a minha carreira, que eu dava assistência em clientes, você vai num supermercado, o operador de vídeo está com a câmera PTZ olhando a mulher mais bonita que está passando, esse tipo de coisa aí, não é AI, né? É a pessoa que está lá. Sim. É um absurdo. Agora, na parte de AI, é justamente para prevenir esse tipo de... quanto menos interferência do humano, melhor. Então, o que a gente normalmente faz, por exemplo, um reconhecimento facial num metrô ou numa área de aglomeração? A gente pode falar que
essa pessoa aqui é um criminoso chamado XYZ, mas a decisão final é de uma pessoa. Eu posso falar que ele é 99,9%, mas eu não vou falar para ele ir lá prender ele. Então, a pessoa... E os outros dois mais... Os outros 2 metros. Então, é do usuário final de falar, realmente, essa é a pessoa, vai e chega e pede o documento e faz. E proteja esses dados. Esse é vídeo. Vídeo é vídeo. Eu não estou fazendo mais nada do que ajudando o operador a identificar onde que estão os problemas. Então, eticamente falando, é difícil você achar algum buraco ali. Agora, a inteligência artificial, em geral, é a história da bomba nuclear. A Cambridge Analytica, ela foi exatamente no que é falta de ética. Tanto é que fechou a empresa. Ela buscou pessoas vulneráveis na internet e persuadiu elas a votar num determinado candidato em vários países. Não estou falando só aqui nos Estados Unidos, muito pelo contrário. Inclusive o Brasil. São campanhas que, na minha opinião, falta um pouco de ética, para persuadir com fake news, com uma série de mecanismos para persuadir a pessoa a votar num candidato X que contrataram ele. Então, eu acho que essa falta de ética tem muito mais. Isso aí pode... tem gente que fala que a próxima guerra vai ser exatamente através de AI. É perigoso e quem está na frente? Eu já dei o exemplo de quem está na frente dessa tecnologia aqui. Não é aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está atrás. E eu vejo que a única forma da gente nos proteger é, de novo, escola, é estudar, é pesquisa, é desenvolver os nossos próprios algoritmos e ganhar esse mercado que está por aqui. Não, perfeito, professor, agradeço. Sem dúvida alguma, a ética, ela continua no campo do humano. Com certeza, com certeza. A IA não vai surrupiar, roubar isso nunca. Eu acho Fernando, eu acho que isso é um mito, viu? Aí, se a gente fala de mitos e verdades, a história da máquina pensar pelo humano, essa história, não vai tirar trabalho de ninguém, mas pode ser muito perigosa para quem faz o que a gente tem vários. Eu estou citando a Cambridge, que estava naquele gráfico, mas tem vários outros exemplos aí, onde que a AI foi utilizado de uma forma não muito ética. E eu acho, adicionando, eu acho que a gente tem que ter leis específicas para isso. Nós estamos politicamente no Brasil, numa fase meio turbulenta, mas a gente precisa começar a pensar, como a Dani falou, de TBR, o que mais que tem aí de regulamentação que a gente tem que pôr, porque o governo está aí para isso, ele está aí para regular esse tipo de coisa. Isso aqui não é terra de ninguém. Isso pode ser muito perigoso para todos. Isso tem que ser muito bem regulado, principalmente a AI em cima de dados, de big data, tá? Todo mundo com cartão de crédito, liga pedindo uma pizza, abre o Facebook, tem 10 anúncios de pizza. Isso você começa a se sentir violado. Ok, perfeito. Agradeço, obrigado. Estou satisfeito aqui com a resposta. Prazer foi meu. É isso aí. Eu acho que não temos mais perguntas e também o nosso tempo já está avançando, né? Começamos um pouquinho atrasado ali na abertura, tivemos problemas técnicos e aí isso tudo levou a um pouco de atraso. Bom, então, para a gente concluir, eu gostaria de mais uma vez agradecer ao Aloísio, né, por estar aqui com a gente, fazer essa palestra super bacana, trazer um monte de casos, espero que tenha despertado o interesse aí dos estudantes para poder desenvolver aqui a nossa região, as nossas regiões, né, onde estão o Campus Gaspar e o Campus Posse do Instituto Federal Goiano. E mais uma vez, Alu, agradeço a tua disponibilidade, preparar essa apresentação, gentilmente aí estar em contato comigo, fazer participar, responder essas perguntas todas, né? E a casa fica à disposição para você vir um dia aqui nos visitar presencialmente, né? Estou esperando, o Campus Gaspar está esperando, eu estou esperando a visita de vocês aqui também, né? Muito obrigada. Não, vou aparecer sim. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos. Dani, estou à disposição.
Qualquer dúvida, se alguém quiser conversar mais a respeito de AI, a respeito do que a gente está fazendo, a respeito de como a minha carreira desenvolveu, estou à disposição, é um prazer, e como eu te falei, eu preciso devolver um pouco do que eu recebi quando eu estava no Brasil. Agradeço demais, estou à disposição para quando vocês precisarem. Obrigado a todos. Só para continuar, pessoal, ainda na sequência, logo mais às 21 horas, né, nós teremos mais 2 palestras acontecendo. Uma palestra de chatbots e o jogo da imitação com o desenvolvedor de software na NBW em Gaspar, Cristiano Roberto Franco, que vai ser transmitido pelo Facebook do Campus Gaspar. E também outra palestra que vai acontecer simultaneamente, que é Visão Computacional, Máquinas que Podem Ver, com Valesca de Souza Uchoa, que é estudante de doutorado da UNB, que será transmitida pelo Facebook do Campus Pós. Então, nos encontramos ainda daqui a pouco, né? Muito obrigada pela atenção de todos, pela participação de todos que nos acompanharam pelo Facebook, e desejo, então, um bom restinho de noite e boas palestras. Um abraço.